nessa aula a gente só vai falar sobre os conteúdos que a gente já estudou? Isso. Tá bem. Tá bem? Tá. Tá bem você? Eu fiquei a noite em claro, não sei o que aconteceu Quem comigo, foi que chegou não aí consegui dormir. também? Quem é Kleber? Ih, Camila? Vão dizendo o nome aí de vocês, que é para eu anotar aqui. Camila Albuquerque. Certo. Quem mais? Kleber. Kleber. Quem mais? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu ver quem é mais. Wesley. Ah, isso que eu ia perguntar. Wesley. Deixa eu ver quem mais. Só acho que todo mundo eu já anotei, né? E aí, como foi o Dia dos Pais? Passaram bem? Aliás, como foi o final de semana, é melhor dizer, né? Foi bem. Foi bem? Então viva a Deus, né? Passamos com saúde, é o que importa, não é verdade? Vamos ver se os outros coleguinhas chegam, que é pra gente iniciar essa aula. Gente, eu vou começar a aula começando com os nossos avisos. Veja bem, as nossas aulas esse ano, vocês estão percebendo que ela está sendo assim virtual, né? Por conta da situação que o mundo está vivendo, Isabela, né? Então, significa dizer que vocês não estão de férias. A aula só está acontecendo de forma diferente. Então, assim, de segunda a sexta, das 8 às 12, vocês têm aula. Tirando segunda e terça-feira, que tem aula de manhã e de tarde. Nos outros dias, todas as manhãs, vocês têm aula. Verdade? Beatriz, quem é? Ana Beatriz é? Oi, quem chegou aí agora? Que eu preciso botar o nome aqui. Professora. Isabela, eu já botei. Eu quem é? Ana Beatriz. Ah, então, Ana Beatriz. Então, significa dizer que vocês têm aula e têm atividades. Essas atividades que nós, professores, passa para vocês, vocês precisam responderem e dar a devolutiva. Pelo menos na minha matéria, eu não sei nada dos outros, tem muitos que não estão fazendo essa devolutiva. No primeiro semestre, o que foi que aconteceu? Muitos ficaram com a nota lá embaixo. Nesse segundo semestre, eu já passei 3 atividades, 2 das aulas e a atividade do Dia dos Pais. E muitos ainda não fizeram essa devolutiva. O que é que irá acontecer? No final da terceira unidade, muitos não irão conseguir a média, porque vai jogar a responsabilidade toda para a prova e aí fica difícil. Então, bom dia, Vitor. Então, o que é que vai acontecer? Eu peço a vocês que façam a devolutiva. A do Dia dos Pais mesmo, muitos ficaram ainda sem fazer. Uns sinalizavam o motivo, outros não me deram um retorno. Eu vou esperar até hoje. Aqueles que não fizeram, eu vou esperar até hoje às 17 horas. Se não me der essa devolutiva, já vai ficar sem esse ponto. E esse ponto é importante, professora? É, porque faz a diferença no final. Faz a diferença no final. Entendeu? Então, assim, vamos voltar a nossa atenção para as atividades que estão sendo passadas. A arte também reprova.
eu não quero reprovar ninguém. Eu não quero reprovar ninguém. Meu objetivo não é reprovar ninguém. Portanto, tenho esse foco. Façam as atividades. Tudo que vocês fazem vale ponto. Se vocês assistem a aula, já vale ponto. Se vocês dão a devolutiva da atividade, vale ponto. Ah, professora, um dever de um quesito só vale ponto? Vale ponto. Não vai valer um ponto, mas vale décimos. E esses décimos ajudam no final. Entenderam? Bom dia, Ina. Então, Bom dia. Portanto, eu peço a vocês, mais uma vez, deem a devolutiva das atividades. Isso é muito importante. E eu preciso também que vocês assistam a aula. A aula, eu gravo a aula, passo para o YouTube. Lá eu tenho como ver, e eu vejo que tem muitos que nem assistem no YouTube. Poucos mesmo assistem a aula. Isso, pelo menos para mim, sincero e honestamente, eu vou dizer para vocês, deixa a gente triste. Por quê? Porque a gente tem aquela atenção, aquela dedicação, aquele carinho de gravar a aula, aquela responsabilidade de gravar a aula. E quando a gente vê que ninguém visualizou, a gente fica assim, totalmente desmotivado. Imagine vocês fazerem um trabalho de vocês e eu pouco dar importância. Imagine, vocês não iam ficar tristes? A mesma coisa é a pró. Quando eu chego lá e vejo, ninguém visualizou, aquilo me deixa muito triste. Eu acho que o erro está em mim. Eu digo, meu Deus, a minha aula não está sendo motivante para eles. Aí a gente fica assim, se perguntando aonde é que eu estou errando. Entenderam? Então, assim, eu peço que vocês dêem mais essa atenção para todas as matérias. E principalmente arte, porque, gente, é inacreditável ver um monte de verde em arte. Né, gente? Vamos lá, né? Então, eu peço que vocês, aqueles que não estão fazendo as atividades, que ainda estão devendo o dever do primeiro assunto, do segundo, a atividade do Dia dos Pais, por favor, mande para mim até hoje, viu? Para eu poder pontuar, para eu poder estar finalizando aqui e no final pontuar vocês. Eu vou ficar muito alegre se eu ver todo mundo de azul. Ok? Vamos lá para a nossa revisão do nosso assunto? Já que já chegou um monte de gente aí. Eu vou repassar o nome, aquele que eu faltar, vocês dizem. Heloísa, tá aí? Eu tô aqui. Certo. Bruno? Tô. Rian? Pronto. Pablo? Presente. Maria Alice? Presente. Andrei? Presente. Gabriel? Presente. Camila tá aí, né? Presente. Kleber? Presente. Wesley? Presente. Isabela? Presente. Ana Beatriz? Presente. Vitor? Presente. Ina Mariane? Presente. E John, que chegou agora. Presente. Pronto. Vamos lá. Quem puder pegar o livro, eu agradeço. O nosso primeiro assunto foi a fotografia. Foi um assunto assim bem gostoso, porque às vezes quando a gente olha a fotografia, a gente imagina que a fotografia já surgiu
nessa década, por esses dias. Só que a fotografia, assim como as outras coisas, ela teve uma história. E como eu falei para vocês, a primeira câmera fotográfica exigiu muitas pessoas, porque era algo assim muito grande. Foi igual ao computador. O primeiro computador era do tamanho de uma parede, depois que foi se modificando, né? Hoje a gente tem um computador, o nosso celular. O nosso celular é um computador. Mas até chegar ao nosso celular, quantos não foram criados? Assim também foi a fotografia. As primeiras fotografias eram escuras, eram em preto e branco, e não tinham aquela coisa de, pera ainda que meu cabelo ficou feio, pera ainda que eu saí de olho fechado. Não, do jeito que bateu já foi. E a gente não tinha como consertar, não é verdade? Se vocês perguntarem à mãe de vocês, eu acredito que muitos devem ter ainda em casa aquelas máquinas fotográficas onde tinha filmes e as poses eram contadas. Aquele negocinho que eles tiraram foto quando a gente era criança. Isso. E dos nossos pais quando era pequeno. Isso. E isso me dá uma alergia, por causa que fica num lugar cheio de poeira e começa a me dar alergia por conta disso. E cheiro de foto velha tem cheiro de ração de cachorro. Helena, a professora só tem meta. Certo. Aí o que é que acontece? Essas fotografias, as primeiras eram em preto e branco. Depois, eu vou a semana que vem postar para vocês uma das primeiras fotografias minhas, que foi no binóculo. Vocês não conhecem, não era o tempo de vocês. Olha, eu era menina, viu? Aí o que aconteceu? As fotos eram colocadas no binóculozinho. A semana que vem eu prometo a vocês que eu posto para vocês. E aí, com o tempo, essas fotografias elas foram se modificando. Elas foram buscando melhorias. De preto e branco, foi para o binóculo. Do binóculo já começaram a surgir as primeiras fotografias coloridas. Porém, ainda era aquela fotografia, não era digital. Era ainda mecânica, que precisava de filme, que precisavam ser reveladas, né? Muitas às vezes perdiam por conta que o filme não era bom, ou por conta de uma luz que entrava na sala onde essas fotografias elas eram reveladas. Imagine você fazer um casamento e de repente perder toda aquela fotografia. Pense aí. E era frustrante, né? Então, assim, até surgir a câmera analógica, que a gente chama, né? A nossa câmera digital, essa fotografia passou por diversas transformações. Como a gente pode ver aqui no livro, na página 135, a gente vê a imagem aqui de um homem montando para tirar a foto. Pensa aí numa câmera dessa, como era que vocês podiam levar em um ônibus, né? Ela tinha todo esse processo, então não era todo mundo que podia ter essa máquina. Começava daí. Inclusive, até as outras máquinas, essas que a gente levava para revelar, nem todos tinham condições financeiras para ter, porque eram muito caras. Não era assim acessível a todos. Poucos tinham. E era assim algo que você tinha que ter a sorte. Você contava muito com a sorte. Porque se não prestasse, já foi. Não tinha como apagar. Depois, ao longo do tempo, foi que a fotografia foi modificando. Na atividade que eu pedi para vocês, a professora Cláudia, ela vai postar no grupo, fiquem atentos que a professora Cláudia vai postar no grupo o dia de vocês irem buscar a atividade impressa. Nessa atividade, eu vou querer que vocês façam uma fotomontagem. Professora, como assim? Eu quero que vocês façam a fotomontagem como está aí na página 138. Bota aí na página 138. Eu quero que vocês façam, vai estar lá um quesito, eu quero que vocês façam uma fotomontagem igual a essa aí. Onde ele pega pedaços
de foto ou de gravura e vai Qual página, Pro? 138. Eles pegam um pedaço de gravura e vai montando uma imagem. E é isso que eu quero que vocês façam. A atividade que vai estar lá na atividade impressa, um dos quesitos vai ser esse, que vocês façam a fotomontagem. Aqui na Tem que colar, professora, na folha? Isso, na folha da atividade impressa. Uhum. Pro Cláudia vai dizer o dia que vocês vão buscar essa atividade na escola, viu? Fiquem atentos lá no grupo, tá certo? Ela vai dizer, olha, venham buscar atividade aqui na escola, tá bom? Existiam também, como tem aí escrito, a fotografia, a poética da imagem. Ou seja, são aquelas fotografias em que os fotógrafos se baseiam em imagem que lembra assim algo que fique marcado, né? Algo de bom nas nossas vidas. E aí ele pega essas imagens e monta uma fotografia. E ao lado dessa fotografia, ele monta um texto. Então, assim, a fotografia, a gente vê que não foi algo aqui assim que surgiu com a máquina digital. Ela teve a sua história, ela teve o seu contexto. Outro assunto também, e outra coisa que muitos, isso aí já é mais para quem se profissionaliza em fotografia, se preocupa com os elementos fotográficos, ou seja, a gente também se preocupa, mas quem se especializa, ele se preocupa muito com isso, que é a luz, né? Você vê que se você tirar de frente do sol, a imagem da gente não vai sair legal. Se preocupa muito com o ponto de vista, que era uma das coisas que na máquina antiga, se você não se preocupasse, você não tinha como ver, porque na foto digital a gente vê, não, vá para a esquerda, vá para a direita. Nessa já não dá para ver, nas outras não dá. Se preocupa com a cor, com o contraste, se está muito escuro, se está muito cinza, se está muito, né? E se preocupa com os planos, ou seja, a distância. Se você tirar uma foto de uma pessoa muito perto, é claro que essa foto... Eu, por exemplo, não vou ficar nada gatinha. Vai ficar um rostão, o nariz não vai crescer. Já é grande, vai ficar maior. Portanto, eu prefiro que tire minha foto um pouco distante, né? Mas isso, quem se preocupa muito com esses elementos fotográficos são as pessoas que se especializam em fotografia. Alguém de vocês, algum aí de vocês, vão querer ser fotógrafos? Mas não é esses fotógrafos pé de chinelo, né? São esses fotógrafos... E você não, Vitor? Você não gosta de foto não, Vitor? Eu gosto de foto, mas não gosto de tirar. E não, Vitor? Outro assunto também que... Eu já odeio foto, já odeio ser filmada. Imagine qual foi o desespero para eu tentar filmar para a professora Carmen. Eu estava com muita raiva nessa hora. Por que, Helena? Eu odeio ser filmada desde pequena, eu não gosto de ser fotografada. Nem no meu próprio aniversário, eu não quero que tirem foto minha. Mas não fica assim, não. Outro assunto que a gente viu, né? Até agora, foi o cinema. Foi esse assunto que me fez fazer com que vocês criassem o vídeo dos Dias dos Pais, né? Quando a gente vai para o cinema, a gente imagina o filme daquele jeito e esquece que por trás daquele filme houve todo um contexto, não é verdade? Aí eu lhe digo, os primeiros cinemas, como não foram os primeiros filmes? Quem lembra aí da aula que eu falei? Preto e branco. Preto e branco, o que mais? Cinema mudo. Cinema mudo, o que mais? Será que existe... Oi, diga, Aliomar. Eu não sei, professor. Será que os primeiros filmes tinham a mesma tecnologia que tem hoje? Não. Não, né? Não. Se a gente pode ver aí na página 146,
que as primeiras máquinas, olha como era. Hoje, se eu tiver apenas um celular, eu posso montar um filme. Concorda? Hoje, apenas com um celular, eu consigo montar um filme. Não vai ser um filme de longo, né? Mas vai ser um pequeno filme. Não pode vocês mesmos não montaram o filme do pai de vocês com o celular? Então, assim como a fotografia, o cinema também teve as suas transformações, teve a sua modificação. Eu não sei se vocês lembram como era a câmera de filmagem, eram enormes. Né? Era um tijolo. Era uma câmera que batia um flash, não era, professora? Isso. O cara botava um paninho, aí o cara botava o rosto dentro. Isso. Era um caixote. Isso. É isso mesmo. Exatamente. Tinha algumas que pareciam tijolo, outras pareciam uma muralha de tão grande e outras pareciam um caixote. Muito bem. A pessoa apertava um botãozinho lá e a foto batia. Isso. Exatamente. Então, assim, ficava cega. era. Pessoas em 1970 que ficavam cegas por conta disso. Eram muito pesadas, né? Hoje não, hoje as câmeras são menores. Qualquer pessoa consegue conduzir essa câmera, também. Não é verdade? E os filmes, ao longo do tempo, eles foram também se modificando. Saiu daquele filme mudo. Alguém lembra do primeiro filme mudo que existiu? Quem lembra? Tempos modernos. Muito bem, de Charlie Chaplin. Esse também, Alice. Mas o que ficou mais famoso foi o de Charlie Chaplin. Até hoje, muita gente procura assistir esse filme. Quem puder assistir, assista, porque assim, era um filme preto e branco, que não tinha som, mas que conseguia atrair muita gente, fazer com que as pessoas parassem do que estava fazendo para voltar a sua atenção toda para ele. Então, isso significa dizer que um filme não precisa ter muita zoada, não precisa ter muito cenário. Basta ser um filme atrativo, não é verdade? Então, assim, quem lembra também qual foi o primeiro filme que passou aqui no Brasil? Eu postei lá no e tem no livro. Primeiro que responder vai ganhar 2 décimos. Cangaceiro. Andrei, você tá de parabéns. Vou botar aqui. Cadê Andrei? Cadê Andrei aqui? 2 décimos. Velho. Ai, meu Deus. Então, assim, foram os cangaceiros. Mas foi o cangaceiro, Andrei, do tempo de Lampião? Como é, pró? Foi, agora já que você respondeu. Né? Agora que você respondeu, foi o cangaceiro do tempo de Lampião? Não. Quem foi? Ele foi contando a vida de quem? Peraí. 5 segundos. Do cangaceiro Galdino. 149. Vou botar 2 décimos para Alice. Alice, tamo junto. Muito bem. Isso mesmo, Alice. Foi a história do cangaceiro Galdino. E depois desses filmes foram surgindo outros e outros e outros. E a gente vê a vasta, né? Tanto que tem até as premiações. Aquele filme que mais consegue atrair plateia, que mais consegue atrair pessoas, que ficam mais visualizados, são aqueles filmes que ganha o prêmio. Um filme que trouxe muita representatividade para o Brasil foi Central do Brasil. Esse filme trouxe um prêmio, conseguiu trazer um prêmio para o Brasil. Assim como a fotografia, o cinema também possui etapas. Tem a sinopse, que é a descrição da ideia de um filme, que eu não posso assim, eu vou fazer um filme. Sim, vou falar sobre o quê? Então, esse falar sobre o quê chama-se sinopse. Tem o pré-roteiro, onde são apresentadas a história do filme. Tem o roteiro, que você não vai fazer um filme por fazer. Você tem que
tem que ter um roteiro para você poder realizar esse filme. Tem storyboard, que são os desenhos, aquelas imagens, que são aqueles aplicativos que vocês colocaram, aqueles desenhos, aqueles frufrus, né? Tem a filmagem, tem a montagem, tem os efeitos especiais e tem a sonorização. Então, todas essas etapas têm que estar no filme, senão não vai ter. Até o filme mudo, ele também... Oi. A senhora vai para outra turma que horas, hein? Neste instante, assim que acabar com vocês, já estou atrasada. Viu? Então, assim, a atividade de hoje vai ser atividade impressa que Pro Cláudia vai dizer o dia que vocês irão pegar. Fiquem atentos que ela vai dizer no grupo. Hoje venham buscar as atividades impressas. Tá joia? A atividade de hoje vai ser essa. Quando vocês pegarem, vocês vão responder e postar a foto no privado. Não esqueçam, gente. Por favor, participem da nossa aula. Viu? Senão vocês vão ficar... caso algumas pessoas não tiverem com o que colar... Helena, você sempre tem um papel, alguma coisa em casa. Não tem um pedaço de papel de presente, alguma coisa. De livro velho, de jornal, de revista. Viu? Tá certo? Viu. Então, até a próxima aula, viu? Até. Tchau. Tchau. Tchau, Andrei. Parem de mandar bom dia, porque vocês não são grupo de família. Tchau, Helena. Tchau. Tchau.